regional da E a EBC gera essa imagem, que é a imagem que você disponibiliza para todo mundo, é isso? Parabéns, aí a qualidade da imagem é muito boa. Equipamento bom da EBC. Então, dentro de instantes, começa então a coletiva no Ministério da Saúde para atualizar os números do novo coronavírus no Brasil. Certo, aí atrás, EBC, Record, CNN, tudo bem? Beleza. Redes sociais? Tá joia. Então, nós iniciamos nossa coletiva virtual novamente. As perguntas estão sendo encaminhadas pelo grupo de jornalistas, vão ser colocadas aqui no nosso painel, à mesa, né, o ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, o secretário executivo, João Gabardo dos Reis, e nessa ponta aqui, o secretário de Vigilância em Saúde, Anderson Kleber de Oliveira. Estamos prontos, ministro. Então, boa tarde a todos, a todas. Nós vamos dando seguimento, nós estamos trabalhando no Ministério de maneira contínua. Então, nós vamos estar sempre mais ou menos por esse horário, procurando totalizar os números que nós recebemos das secretarias estaduais de saúde. Nós só podemos consolidá-los a partir do momento que são remetidos. Como a nossa consolidação reflete as últimas 24 horas, é comum que durante as 24 horas seguidas, as 22 horas seguidas, os números aumentem a campo e as informações sejam eventualmente desconectadas de 24 horas. A imprensa, as pessoas que cobrem os estados, às vezes eles têm numerações e informações diferentes do Ministério da Saúde, e isso é normal e isso está dentro do que nós entendemos enquanto previsto. Nós estamos monitorando caso a caso, temos tido muitas informações dos estados de como são os seus preparativos, alguns estados tomando determinadas atitudes que a gente tem acompanhado as consequências dessas atitudes com muito zelo, e eu vou começar hoje com o Wanderson colocando os números do boletim atualizado para depois a gente discorrer sobre alguns desses assuntos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje nós temos 1.546 casos confirmados no Brasil e 25 óbitos. São 418 casos a mais em relação a ontem, foi 1.128, 37% de aumento em relação ao dia anterior. E óbitos são 7 óbitos a mais, 18 foram ontem, 39% a mais de óbitos em relação ao dia anterior. Nós temos hoje a região norte, com todos os estados, agora todos os estados do Brasil têm pelo menos um caso confirmado da doença. Região Norte tem 49 casos, 3,2% do total. Acre, 11, Amazonas, 26, Amapá, 1, Pará, 4, Rondônia, 3, Roraima, 2, Tocantins, 2, dando um total de 3,2%. Nordeste, 231 casos no total, 14,9% do total de casos do Brasil, 7 em Alagoas, 49 na Bahia, 112 no Ceará, 2 no Maranhão, 1 na Paraíba, 37 em Pernambuco, 4 no Piauí, 9 no Rio Grande do Norte, 10 em Sergipe. Sudeste, 926 casos no total, 59,9%, sendo 26 no Espírito Santo, 83 em Minas Gerais, 186 no Rio de Janeiro, 631 em São Paulo, sendo que Rio de Janeiro tem 3 óbitos, 1,6%, e São Paulo, 22 óbitos, 3,5%. Distrito Federal,
Centro-Oeste, 161 casos confirmados no total, 10,4%. Distrito Federal, 117, Goiás, 21, Mato Grosso do Sul, 21, Mato Grosso, 2. Região Sul, 179 casos no total, 11,6% do total de casos do Brasil. Paraná, 50 casos, Santa Catarina, 57, Rio Grande do Sul, 72 casos no total. Bom, ontem nós falamos dos testes, nós queremos aqui agradecer a empresa Vale do Rio Doce, a Vale, pela disponibilidade voluntária de fornecer testes rápidos para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. E, com isso, é um teste de uma empresa chinesa. Ele tem uma sensibilidade, segundo o fabricante, de 86,4%, uma especificidade de 99,5%. Foi realizado algumas análises. Nós não conhecemos o padrão dele no território brasileiro. Por isso, num primeiro momento, vamos fazer essa validação com os profissionais de saúde para identificação, para que a gente garanta a força de trabalho dos profissionais nas unidades. Ontem foi assim mesmo que nós falamos, comunicamos na coletiva de ontem. Então, a ideia deste teste é aplicá-lo entre o 8º e 10º dia, para aqueles profissionais que apresentarem pelo menos um sinal ou sintoma, como tosse, mal-estar, dificuldade respiratória, ou só febre, ou dor de garganta, qualquer sintoma, pode ser um mal-estar, um corpo mole. Se este teste for positivo, ele permanece em isolamento. Se for negativo, se der negativo, ele deve recompor a força de trabalho. Com isso, nós teremos a capacidade. Outra opção da aplicação do teste seria fazendo ele, a partir do momento que a pessoa apresenta qualquer sinal e sintoma, está trabalhando para não ficar em isolamento imediato, vamos fazer os testes seriados até que se prove que ele realmente não tem o coronavírus, porque ele pode ter contato ao longo do tempo. Então, é um teste, ele tem uma finalidade muito específica para estes 15 dias, que a gente está numa fase muito crítica da doença, ou seja, a gente está tendo um aumento seriado. Os testes ainda não são validados pela Organização Mundial da Saúde, então, por isso, nós temos um uso para o teste rápido muito limitado. Ele tem uma especificidade do ponto de vista do próprio teste, como também da aplicação. Ele é um teste para vigilância epidemiológica. Em contrapartida, para fazermos a estratégia de testagem estrutural como teste diagnóstico clínico, a finalidade, pensando numa escala de 30 a 50 mil exames por dia, nós vamos precisar colocar essas máquinas em seriadas para fazer um volume grande de testes quando atingirmos o pico da epidemia em breve. Então, as plataformas, vamos colocar plataformas automatizadas ou semi-automatizadas, ou seja, preferencialmente automatizadas, sem a necessidade de manipulação humana das amostras. Essas máquinas vão realizar todo o processo de preparação e análise de carga viral de amostras de pessoas com suspeita do coronavírus no trato respiratório. É o teste PCR em tempo real, ou seja, ele vai sair, a gente vai ter capacidade de produzir. E a máquina, ela tem várias vantagens, porque a gente vai evitar a manipulação. Então, este é o modelo da máquina. Estamos preparando esse trabalho para poder dar conta da demanda aumentada de exames, porque nós estamos tendo um aumento e estamos nos preparando para esta etapa mais complexa da epidemia. Ministro, muito obrigado. Muito bem. Essa virose,
do coronavírus, ela vai se apresentando e nós vamos a conhecendo no nosso território. Eu lembrava a todos vocês que nós precisávamos saber como isso ia se dar no hemisfério sul. Haviam teorias de que, não, o vírus não vai se adaptar ao calor. Ele não se adaptando ao calor, ele não vai ter caso aqui. Era uma possibilidade. Parece que ele não respeita muito temperatura. Depois nós ficamos com a informação oficial da Organização Mundial da Saúde e da China, que nos disseram, teve casos na cidade de Wuhan, fizemos um bloqueio em Wuhan de 30 dias e no final desse bloqueio tudo voltou ao normal. Nós não sabemos ao certo o que ocorreu em Pequim, o que aconteceu num país de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, mas gostaríamos muito de saber como que isso se deu naquela dinâmica daquela sociedade. Acho que essas informações a ciência ainda vai, no tempo, conseguir entender melhor esses números. Mas aquele cenário nos levava a uma percepção de um vírus de menor capacidade de transmissão e que era possível contenções locais. Parece que o vírus se demonstra muito competente para fazer a transmissão e ele começa a chegar na Europa. Quando chega na Europa, aí sim o mundo ocidental começa a desvendar melhor o padrão de comportamento da doença. E a gente que sempre se orientou muito pelo sistema inglês, pela Inglaterra, até porque é um serviço público muito preciso, a gente começa a ver que a própria Inglaterra vai tomando agora, em maior ou menor escala, todos os países do mundo estão tomando as mesmas atitudes. Procurar diminuir o grau de inclinação da curva. O que é isso? A curva nada mais é a maneira como a gente mede. Quanto mais você acelera, menos tempo você tem para preparo do sistema. Para isso que a gente mede e vai vendo os primeiros 30 dias. No dia 26 de março agora, nós faremos 30 dias do primeiro caso identificado no Brasil, que foi 26 de fevereiro. Então, teremos o primeiro mês. Veremos como foram as projeções, como se comportou e teremos mais condições de fazer projeções para frente. Acreditamos que a gente está com todos os estados com algum grau de expansão e adequação da rede. Essa expansão e adequação pode ser num estado necessário mais, no outro pode ser que ela não se dê, que essas medidas possam segurar, se comportar tal qual nos apresentaram a patologia, não é? Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Como eu tenho ouvido e tenho dito para vocês desde o começo, a doença tem muitas componentes. Não é só o vírus e a luta que nós vamos travar, nós profissionais de saúde vamos travar. Também é doente a fake news. Hoje era um dia que eu tinha tirado, eu falei, eu vou dormir um pouco, para descansar um pouco. Mas vários amigos me ligando, essa voz é sua. Fizeram um áudio dizendo que era a minha voz falando sobre determinadas coisas, e quando eu vi que eram amigos, falaram, pô, essa aqui não é sua. Então eu estou aqui para falar que eu não gravo absolutamente nada de áudio, nunca fiz, não sei nem como usa. Tudo que eu falar vai ser dito claramente, sempre à frente aqui das câmeras. É uma maneira que a gente tem de nos posicionar em relação aos fatos. Então, quando for algo, eles usam, os doentios da fake news, eles gostam de se travestir da autoridade de alguém ou de uma pseudo-autoridade para poder espalhar notícias, enfim, causar comoções, passar trotes, assustar pessoas. Então, fica aí mais uma fake news para a coleção das fake news, das mais idiotas que acontecerão durante essa período de caminhada que nós teremos aí pela frente. Nós temos também hoje, durante a reunião, também teve muita repercussão. Quando eu fiz o comentário, eu estava fazendo uma reunião hoje por videoconferência
com prefeitos de capitais. E o que a gente tem notado nas tomadas de decisões? Muitas tomadas de decisões em âmbitos municipais que não guardam nenhuma correlação com o momento que a cidade está passando. Então, são atitudes intempestivas. Nós vimos, por exemplo, prefeitos que falaram: vou interromper o sistema de ônibus abruptamente. E aí os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais não conseguiram chegar. Nós vimos alguns lugares que interrompa, faça uma quarentena, mas a fábrica que produz o ventilador, que está trabalhando sobre encomenda do Ministério 24 horas por dia, 7 dias na semana, não consegue que o trabalhador chegue, ou que a peça chegue para poder produzir o ventilador. Nós vimos que em alguns lugares não definiram o que é essencial. E tudo é essencial, um pouco de tudo. Pode ser que num determinado momento o essencial seja um eletricista, o mecânico que conserta uma ambulância que parou. É preciso definir o que é essencialidade, para que a gente não faça de uma paralisação total um remédio mais duro do que o próprio vírus, e esse remédio possa inviabilizar a nossa vida. Eu preciso que chegue o cloro para poder tratar a água que serve às cidades. É preciso que o pessoal da segurança possa ir e vir. É preciso que o pessoal que mantém a limpeza das cidades tenha que ir e vir. É preciso que uma série de materiais que são estratégicos do parque industrial brasileiro, de algumas obras de infraestrutura hipernecessárias, tenham que ir e vir. Não é uma competição de quem manda no quê, é planejamento e organização. Então, eu tenho conversado e tenho dito que nós precisamos, inclusive, definir melhor esses períodos de interrupção. Quando a gente vem no comportamento que a gente vem na sociedade, se a gente, num determinado momento, opta por uma quarentena, ou por uma imobilização de uma região, de uma coisa, tem que ser muito bem estudado para não ter efeitos secundários e terciários. Eu não posso fazer e não plantar, por exemplo, uma safra. Eu termino a epidemia e ali na frente eu tenho escassez de alimento e fome. É preciso que haja bom senso entre os governantes e pontos de equilíbrio. Por isso, trazer para a organização nacional algumas coisas de definição. A operacionalidade sempre vai estar na ponta do sistema, mas um mínimo de ordem, de classificação, de segurança, tem que ser dado para que a gente possa ter um ponto de equilíbrio, onde a gente possa organizar o planejamento e tomar ações planejadas, comunicadas entre si, para que a gente possa ter um bom uso. E, inclusive, informando bem a população. Vamos dar uma parada agora, mas vamos reabrir daqui a uma semana, daqui a 2. Ninguém aguenta permanecer parado full time. Então, faz 2, para um pouquinho, libera um pouco para as pessoas, deixa as pessoas se reorganizarem. Aí, atravessamos mais um pouco. Nós vamos ter que ir assim, igual um ritmo, onde quem dita o ritmo é o nosso próprio comportamento. Podemos ter que acelerar um pouco e diminuir um pouco o passo, até que a gente esteja bem. A questão de ventiladores, que é a principal preocupação, nós temos produção no Brasil e estamos com a nossa produção muito acelerada. Nós temos encomendas exteriores e a gente acha que a gente vai conseguir o ponto de equilíbrio que a gente precisa pelos nossos cálculos. Nós estamos percebendo o início da regularização do mercado de EPIs. Esse final de semana nós já mandamos para os estados uma cota grande para que eles possam se organizar internamente. A partir do momento que o mercado de EPIs estiver, EPIs são os equipamentos para os profissionais de saúde,
que o mercado estiver regulado, a gente descentraliza para que eles próprios possam fazer as suas aquisições. No momento, a gente ainda acha necessário que a gente centralize. Essa fala do secretário Wanderson sobre kits diagnóstico, eu aqui quero fazer agora um parênteses. Por que nós estamos, e a Vale tem feito isso? Primeiro que a Vale é uma empresa genuinamente brasileira, com histórico de... Teve seus problemas, teve, como todas têm, mas é uma empresa de grande valia. A Vale tem logística no mundo inteiro. O seu presidente, Osório, foi muito solícito, eles têm as pessoas na ponta e agora a gente precisa de gente no campo com agilidade típica de iniciativa privada, porque a performance do poder público, de licitações, muitas vezes não funcionam para momentos como esse. Então, a gente acredita que isso daí vai ser uma grande colaboração, a gente vai organizando, o mercado está aumentando a produção, a gente não acha que isso possa vir a ser um grande problema na nossa frente. Acho que a gente vai também superar a questão dos kits. E assim como vamos ultrapassar essa questão dos respiradores. A dos respiradores, nós temos duas empresas no Brasil, a Magnamed e a KTK. Nós pegamos grandes empresas, elas produziam um número X. Nós pegamos empresas nossas muito fortes, a Positivo, a Suzano, a Flex, e colocamos juntos para que eles potencializem. Acho que se o Brasil conseguir dar esta agilidade, essa escalada que nós queremos, nós podemos muito bem organizar o nosso e podemos salvar vidas de outros países, vizinhos ou distantes, que ou ainda não conseguiram se preparar minimamente, ou que não têm o mínimo de materiais. E o Parque Industrial Brasileiro pode sim dar essa resposta. Ao mesmo tempo que estamos trabalhando com universidades, com grupos, para bolarmos respiradores mais portáteis, eu brinco, vamos fazer um fusquinha e vamos colocar isso na mão dos médicos, uma coisa simples, facilitada, não precisa de grande tecnologia. Então, tem um pessoal trabalhando também para pensar soluções fora da caixinha. Isso também está acontecendo de uma maneira muito intensa em todo o nosso parque de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos também organizando toda a questão de medicamento. E aqui um outro parênteses, a história da cloroquina. É isso? Não, a cloroquina, nós já monitorávamos isso desde a primeira produção que tivemos lá atrás, o primeiro paper, ainda no mês de fevereiro. E havia indícios, e continuamos como indícios. São poucos pacientes tratados, não sabemos se o medicamento foi decisivo ou não para o caso, precisa ser feito em maior escala. Mas, a partir do momento que se coloca de uma maneira universal, como foi colocado, aquela parte que organizávamos de precisamos fazer, e já tínhamos grupos em pesquisa, já analisando, mas número restrito, agora, quando uma pessoa entra em estado grave, a família pede, fica quase impossível para o médico dizer, olha, eu vou aguardar a pesquisa. Nesse momento, acaba sendo uma pressão muito grande pela utilização. Esse medicamento, o Brasil tem total capacidade de produção, temos matéria-prima, temos condição de abastecer todo o território nacional para todos os casos que tivermos e temos condição, inclusive, de emprestar para outros países, porque ele é pano de fundo de medicamento de malária. Fiocruz faz, laboratórios privados brasileiros fazem, Laboratório do Exército tem capacidade de fazer, enfim, temos capacidade de solucionar o nosso parque. O que estamos aguardando um pouco para colocar é qual vai ser o protocolo, qual é a dosagem, de quanto em quantas horas, quem vai usar, se vai ser usado somente para os pacientes internados, é o que me parece de mais bom senso. Por quê? As pessoas com essa sensação de iminente perigo,
elas foram às farmácias e adquiriram um medicamento que é para malária e é também usado para doenças como lúpus e artrite reumatoide como um coadjuvante. Então, compraram, deixaram os pacientes que têm lúpus e artrite reumatoide que usam esse medicamento desabastecidos, quer dizer, essa corrida paralela atrás desse medicamento, que tem efeitos colaterais intensos e que não devem ficar dentro da casa para serem tomados sem a devida orientação médica, porque ele guarda consigo possíveis efeitos colaterais que podem ser muito mais graves, muito mais danosos do que uma gripe que quase metade da população não vai pegar essa gripe, porque se metade entrar em contato com o vírus, a outra metade está protegida. Então, metade da população brasileira não vai ter essa virose. Da metade que vai entrar em contato, mais da metade não vai nem ter sintoma. Vai simplesmente desenvolver um anticorpo. Ele pega só um resto de vírus, uma coisa. Dos que tiverem sintoma, quase 85%, e eu acho que no Brasil, nesse ponto, os estudos vão mostrar, acho que como a gente tem uma base populacional jovem, eu acho que o nosso comportamento vai ser melhor frente ao vírus. Eu acho que a gente pode ter um grande cordão imunológico com menos casos graves. E a gente pode vir a ter utilização hospitalar de 15% daqueles que, dos 50%, 85%, 50% não vão ter nada, 15% vão ter sintoma e a grande maioria dos que vão ter sintoma terão sintomas leves. E depois uma minoria vai necessitar de internação hospitalar. O problema é que isso, se acontecesse distribuído no ano, nós não teríamos problema nenhum. Isso seria mais um resfriado, uma gripe forte, uma pneumonia que afeta os nossos idosos e que nós vamos solucionar no dia que tivermos uma vacina competente. Essa seria a história disso. Como nós não temos e ninguém tem imunidade, isso está acontecendo de uma maneira abrupta e vai levar muita gente ao mesmo tempo ao sistema de saúde. É como se você tivesse uma geladeira na sua casa e, de repente, todo o quarteirão precisasse da sua geladeira para guardar alguma coisa. Ela não cabe. Então, nós precisamos agora ganhar o tempo necessário e nós estamos expandindo o nosso sistema. Nosso sistema está agora alargando. O SUS agora está aumentando a sua capilaridade. O número de leitos vão aparecendo. O número de CTIs vão aumentando. E nós vamos monitorando. Se apertar um pouco aqui, aumentamos um pouco mais a oferta de equipamentos aqui. Vamos administrando o país como um todo, vendo o cenário nacional para que nós possamos fazer disso a transição menos impactante para todos nós. Não adianta querer fazer as coisas sem planejamento. Amanhã começa a vacina da gripe, que é tradicional no Brasil. Ela não protege contra coronavírus. Portanto, não imaginem que preciso tomar essa vacina porque essa vacina é a do corona. Não tem nada a ver. O problema é que você tem uma série de outros vírus, velhos conhecidos nossos do Brasil, que todos os anos levam milhares de pessoas aos atendimentos médicos, são os vírus respiratórios, e que levam muitos à internação hospitalar e que causam muitos óbitos também. H1N1, que era aquele da epidemia, teve a vacina, mas ele continua circulando, causando casos aqui e acolá. Influenza A, influenza B, pegando os mesmos perfis de pacientes que pegam o corona, quer dizer, causando desgaste, principalmente naquelas pessoas que têm quimioterapia, pessoas que têm sistema imunológico diminuído, doenças associadas, esses são os mesmos que acabam tendo uma evolução não boa por parte dessa doença. Então, para esses pacientes, nós iniciaremos amanhã acima de 60 anos e para os profissionais de saúde. Por quê? Porque, no momento, são aqueles idosos. Se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse
eu evito aquele que eu já tenho a vacina. Portanto, nós vamos vacinar 60 anos acima, idosos. E os profissionais de saúde. Por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus, para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do fronte de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente. Agora, tem que ser organizado. Essa organização, ela é municipal. Tem municípios que vão fazer isso através de redes de farmácia. Muito bem, que o façam. Mas garantam que isso aconteça, primeiro, sem tumulto. Segundo, não adianta que as pessoas quererem tomar, e eu aqui já aviso, porque já antevejo ali na frente, primeiro os idosos. Por quê? Nós, todo ano, vacinamos, nós fazemos um grande estoque e aí nós vamos abaixando o estoque até o fim da vacinação. Como nós antecipamos em quase 23 dias, nós vamos produzir o lote e vamos fazer daquele período, enquanto o laboratório está produzindo o próximo lote. Se todos fizerem uso dessa vacina e quererem ser esperto, passar na frente, tomar a vacina, vai faltar para o idoso e vai passar uma sensação de, olha, a vacina terminou em 3 dias, em 4 dias. Façam no período que a gente vai estabelecer, obedeçam primeiro os idosos e os profissionais de saúde. Depois nós vamos aumentando gradativamente as camadas que vão fazer uso da vacina. Se todos tiverem comportamento e todos tiverem disciplina, não formem filas indianas um atrás do outro, deem um espaçamento. As cidades que estão planejando fazer via drive-thru, como a gente chama, de vacinar as pessoas no próprio automóvel para não terem que descer, são pessoas de idade, é uma estratégia inteligente, com postos volantes. As cidades que vão fazer a vacinação casa a casa, para o idoso não ter que sair de casa, é uma estratégia interessante. Enfim, cada município brasileiro se utilize da sua expertise, da construção do SUS dos últimos 30 anos, de um país que tem um programa nacional de imunização que é respeitado no mundo inteiro. Então, vacinemos idosos e trabalhadores de saúde. Na sequência, nós anunciaremos a data, provavelmente o Wanderson já fez o calendário, e vamos gradativamente vacinando e, se possível, vacinar até um pouco a população abaixo de 60, vamos ver se isso vai ser possível no transcorrer da vacinação. E quando sobrar os grupos prioritários, a gente disponibiliza para a população em geral. Precisamos vacinar a rede de segurança. O ano passado foi a primeira vez na história do Brasil que as forças de segurança foram vacinadas. Policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários, esse ano novamente, logo na sequência, porque serão essenciais nesse momento que a gente vai utilizar um foco muito grande de organização de sistema. Isso, e este ano nós temos a ampliação da vacinação para as pessoas de 55 a 59 anos e também pessoas com deficiência, que é uma população que não estava muito claro nas definições anteriores. Que eu sempre briguei com vocês, desde que eu era deputado, porque que as minhas crianças, com todos os tipos de deficiência, eu sou ortopedista pediátrico, todo ano eu brigava. Tem que fazer para minhas crianças com síndrome de Down. Eu tenho um pacientinho chamado Dan, filho da Valéria. A Valéria todo ano me brigava e eu todo ano mandava um ofício para o Ministério da Saúde pedindo para que a gente pudesse vaciná-los. Enfim, vamos agora às pessoas com deficiência de uma maneira geral. Eu conversei isso com a senadora Mara Gabrilli já no ano passado, para que nós pudéssemos fazer. Vamos ver se a gente consegue. Agora, não adianta ser aquela coisa, eu tenho uma deficiência, eu perdi a ponta do meu dedinho, perdi o dedinho, então eu sou deficiente. Não. Deficiência é onde você vê que você tem implicações quanto ao sistema. Os pacientes raros, os pacientes com uma série de comorbidades, né, lesões neurológicas, paralisias cerebrais, enfim, dificuldade de deambulação, restrição respiratória, aqueles que a gente sabe da comorbidade. Ministro, eu vou falar como pai
de uma criança com deficiência e digo que é um nobre ato, importantíssimo. Bom, queria só chamar a atenção, ministro, sobre a cloroquina. Nós temos a região norte, nós temos muita malária e muitas pessoas me informaram que pessoas na Amazônia estão utilizando a cloroquina preventivamente, achando que vão se prevenir contra o coronavírus. Eu chamo a atenção das pessoas, não façam automedicação. Este medicamento ainda não está orientado para fazer esse tipo de uso. Nós vamos ajustar toda a orientação para que a gente tenha uma compreensão melhor dessa medida para a população da região norte. E vamos deixar uma coisa muito clara. Estados que retiraram da rede de farmácia. Os pacientes com lúpus, artrite reumatoide e até aqueles com malária que necessitam do medicamento não estão encontrando medicamento na farmácia. Cada farmácia desse país, e eu me lembro muito bem porque foi celebrado pelos farmacêuticos, foi votada uma lei, é obrigatório ter um farmacêutico responsável. O farmacêutico responsável deve ser farmacêutico responsável e deve organizar, pedir a receita, entender, interpretar, orientar, porque não há ainda fundamento de uso preventivo. Vão fazer uma série de lesões auditivas, surdez, lesões hepáticas. Leiam a bula, vocês vão ver, não é um remédio, não é uma dipirona, é um medicamento que é organizado para uma determinada doença. Nós vamos parametrizar, principalmente para os pacientes hospitalizados, para a gente começar a ver qual é o funcionamento. Lógico que tudo que tem que nos traga alguma perspectiva, todo mundo comemora e a gente espera, num cenário em breve, ter uma notícia que o mundo inteiro quer, que é uma solução mais inteligente do que essa que atrapalha a vida de todas as pessoas. Nós queremos a vacina, queremos um retroviral, estamos todos pesquisando, as grandes farmacêuticas mundiais estão pesquisando, o mundo tem um esforço. Todas as vezes que o ser humano foi colocado diante de obstáculos relacionados virais, nós tivemos, no intervalo de tempo, nós encontramos a solução, nós vamos encontrar. A solução pode vir a qualquer tempo, como ela pode demorar. O que nós vamos fazer agora é o possível para minimizar o desgaste. Mas volto a repetir, isso tem que ser feito com equilíbrio. Se não for feito com equilíbrio, a paralisação total de tudo hoje faz com que o remédio seja mais amargo, mais duro do que a situação que trouxe o paciente até nós. Então, vamos trabalhar coordenados, vamos equilibrar. Hoje eu fiz um comentário lá com os prefeitos no seguinte contexto. Como tem eleições municipais, tem prefeito que toma decisões pensando nas eleições. E tem oposição a prefeitos que vão na rádio cobrar medidas mais duras porque está pensando nas eleições. Tem candidato que pensa que a medida tem que ser mais branda pensando nas eleições. E está na hora da gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições. É preciso que a gente demonstre que a gente teve um problema, mas que a gente teve um olhar muito atento para as nossas reações e conseguimos fazer um grande pacto político também, para que, se este assunto vai ser mais um complicador, que ele possa ser adiado um pouco, mas isso não é assunto para o ministro da Saúde. Isto não é um assunto da minha área, não é da minha competência. Eu falei isso dentro de um cenário de tomar atitudes que têm viés político para intempestivamente parar alguma coisa. É muito fácil dar a ordem de parar, difícil é dar a ordem de reativar. Então, vamos todos juntos fazer a discussão para que cada um possa se organizar e a gente possa não ter elementos que perturbem a história natural desta patologia, que por si só
tem feito sobrecarga no sistema de saúde espanhol, no sistema de saúde italiano. Parece que hoje tivemos, pela primeira vez, uma diminuição do número de mortes na Itália, o que nos traz, sim, a gente comemora algum alívio, a gente imagina o tamanho da situação de esforço que estão fazendo os italianos para diminuir essa circulação de vírus, que ultrapassou em muito a capacidade do sistema. Estamos vendo a França com preocupação, estamos vendo Nova York com muita preocupação, iniciando a construção de seus hospitais de campanha. Estamos vendo algo que nós não vimos no mundo oriental. Ou lá era outra doença, ou lá era outra informação. Mas isso o tempo vai dizer. A ciência é algo que ela se impõe. Não adianta. Ela se impõe quando os fatos falam por si. Então, no momento certo, os fatos vão surgir e nós saberemos quem informou, quem fez o que pôde, quem não fez, como é que as coisas se deram. Eu peço a todos que façam a sua parte, que se organizem, evitem as aglomerações. Acho que todo mundo, de uma maneira criativa, está fazendo. Acho que as coisas via internet, coisas que são coletivas, eu rezo muito, faço novenas via internet, gosto, me faz bem. Tenho esse recurso lá da Perpétuo Socorro de Campo Grande, eu faço, gosto. Não me sinto em estado a ir fisicamente, porque tenho e faço a minha reflexão. Agora, cada um cuide da sua fé, da sua religião, como quiser. Não tenho problema nenhum se a igreja ficar com a porta aberta. Acho que é um sinal de fé. Não acho que... Agora, peço aos padres, principalmente, pastores, que não aglutinem, porque ao aglutinar a gente pode ter consequências. Mas, enfim, que cada um se organize e façamos as melhores opções para que nós possamos atravessar isso todos juntos. Acho que uma grande maioria das questões que causaram hoje algum tipo de questionamento, acho que eu as abordei, porque imagino que se aqui ficassem essas perguntas sobre todos esses temas, teriam sido feitas, então me antecipei, já coloquei, acho que abordamos a grande maioria delas. Pergunto ao Gabardo se gostaria de fazer mais alguma complementação e ao Wanderson se gostaria de mais alguma complementação. Gabardo, tudo tranquilo? Wanderson, tudo bem? Então, as perguntas aí por parte do Strauss, eu não sei se vou conseguir ficar o tempo todo, mas algumas, aquelas que forem mais insistentes aí, veja se eu preciso, o que eu preciso fazer para responder. Nós temos cerca de 30 perguntas que já foram encaminhadas para o nosso grupo pré-cadastrado de jornalistas. Dividimos novamente por temas, né? E vamos tentar vencê-las em cerca de 1 hora, ou seja, agora são 15 para 6. Vai passando ali que eu vou respondendo ali. Vamos lá. A primeira, não, isso eu não tenho informação do que aconteceu no Hospital do Andaraí. A França, em um único dia, teve um salto de 112 para 674 mortes por coronavírus. Comparar o modo de evolução da epidemia dos países. Existe um certo padrão, no caso europeu, este tipo de salto pode ocorrer no Brasil? Existem, assim, nós temos uma situação de vírus, nós temos o comportamento da Itália, que nos deixou mais preocupados, mas aí vamos abrindo. Qual é o número de habitantes por metro quadrado deles? Qual é a faixa etária da população deles? Esses são pontos que nos diferenciam e essas são vantagens para nós. Qual é o sistema de saúde deles? Um sistema muito mais estruturado, construído há muito mais tempo, com muito mais dinheiro e com muito mais recurso que o nosso. Isso é uma vantagem para eles. Vamos ver como é que eles vão lidar, eles vão nos dar mais informações. Mas até que nós tenhamos informações, nós vamos fazendo a média. O primeiro país continental que se descortina para nós é os Estados Unidos, que é um país relativamente com uma dinâmica social parecida. Vamos ver como é que vai acontecer, embora ele seja uma superpotência. Claro, pode complementar o que vocês quiserem. Não, é só porque eu esqueci de comentar uma coisa. Nós estamos entrando na fase mais crítica de transmissão da dengue.
as pessoas estão ficando em casa. Os domicílios, de modo geral, são os maiores, onde ocorre a maior transmissão. Então, aproveite este momento em casa e eliminem os focos de dengue. Eliminem os focos e criadouros da dengue. Este é um momento para podermos ampliar e evitar a transmissão da dengue, porque nós vamos ficar em casa. Então, vamos acabar com a dengue. Isso aí. Co-circulação. Isso pode ser muito ruim para nós. Uma pessoa que tem dengue e, na sequência, tiver uma gripe dessa. Então, já que está em casa, primeira coisa que você faça, e o Wanderson muito bem lembrou, todo criador de dengue ele está a 20, 30 metros da sua casa ou dentro da sua casa. Já limpa, porque você não tendo dengue, você já sai lá na frente. Eu peço desculpa, aquela primeira pergunta que me chamaram aqui a atenção, o Strauss, foi feita pela Cristina Lemos e o Clever Cavagnoli. A pergunta do Bruno Góes do Globo é uma pergunta que ele deve fazer para o secretário municipal de saúde lá do Rio de Janeiro, que ele deve ter mais informação. A pergunta da Natália Fruet, RBS TV. Ontem, celebridades começaram a compartilhar um vídeo atribuído a JP Morgan, a informação de que na próxima semana haverá o auge do contágio. Essa projeção está correta ou é fake news? Eu não a conheço, mas eu acho que hoje eu só acredito, eu não sei, o JP Morgan não é um banco? É um banco, né? Eu acredito mais nas projeções das autoridades de saúde. Se eu fosse analisar alguma coisa, eu analisaria das autoridades de saúde. Não acredito que eles tenham mais capacidade de informação. Para nós, não existe isso de medir auge de contágio. Isso para nós não trabalhamos com essa medição. A gente trabalha fazendo o máximo possível para ir medindo e dando as projeções para os estados e municípios. E o nosso país é muito largo. Porto Alegre, embora tenha menos casos, Rio Grande do Sul, é o nosso estado que tem o maior número de idosos. O Acre, que tem um aumento de casos, foi para 11, mas é onde eu tenho o maior número de jovens. É onde eu tenho as cidades mais espaçadas, onde as medidas de contenção surtem um efeito muito positivo. Então, não existe, o Brasil não é passível de uma receita de bolo de norte a sul. Nós estamos todos no mesmo barco e nós vamos atravessar isso juntos. Wanderson quer complementar. Quero complementar. Essa é uma questão que é recorrente, né? Nós estamos, vários pesquisadores, nós estamos dando transparência total nos dados. Na próxima quinta-feira teremos o nosso painel de monitoramento atualizado, com mais informações, e é natural que os modelos vão ficando cada vez melhores. No entanto, modelo é modelo. Ele não consegue absorver o impacto das medidas ao longo do processo. Exato. Então, por exemplo, nós temos agora uma medida num estado grande como São Paulo. O quanto que essa medida vai afetar no Acre, em Sergipe, em outros estados? Então, vamos aguardar. Temos que aguardar, temos que fazer o quê? Lavar as mãos, cobrir a roupa. O momento agora é higiene pessoal, lavar as mãos, cobrir a boca, não tossir, cuidar do seu espaço, não expor as pessoas de idade ou que têm morbidade desnecessariamente, protegê-las, trabalhar com inteligência. Fico muito preocupado com a venda de álcool líquido nas farmácias. Comentei isso com os prefeitos hoje. As pessoas falando, use álcool gel, e aí não tem o álcool gel, use álcool líquido. E estão levando garrafas de álcool para casa. Eu tenho muita preocupação da pessoa querer usar o álcool como fogareiro para cozinhar, a pessoa deixar álcool na mão de criança para lavar as mãos, para passar no corpo, as pessoas fumando perto dessas garrafas de álcool. A única coisa que eu não estou precisando nesse momento é de queimaduras, fumaça, porque isso é o que mais se utiliza de hospital, CTI e ventilador. Então, por favor, não se utilizem de álcool líquido se não for nas mãos de um adulto, guardado num local muito específico, e não façam disso
um grande arrependimento de grandes situações. Todos vão estar nas suas casas, principalmente comunidades no Rio de Janeiro, comunidades da Baixada Santista, onde a proximidade e o material de construção é muito flamável. Então, muito cuidado com álcool líquido. De preferência, reserve esse material, entregue para hospitais e dê preferência por água e sabão. Para banheiros, lugares, use hipoclorito. Vou aqui me permitir falar a língua do povo. Que boa, que é aquela frasco que todo mundo sabe do que eu estou falando. Use que boa para limpar privada, para limpar vaso, para assear os lugares, porque que boa tem cloro e cloro mata tudo que tem ali do lado e não pega fogo. Então, se for para limpar a superfície, limpar essas coisas com uma coisa barata, é preferível que boa do que álcool, porque que boa não é flamável. Ok? Embora ela possa ser corrosiva, ser ruim para as mãos, mas é preferível usar um material que não pega fogo do que você levar para a sua casa com criança, idoso, fumante e material flamável e colocar álcool líquido na sua casa. Letícia Carvalho da Globo, essa conta de metade da população, Merkel diz que na Alemanha vai ser antes. Hoje em dia está todo mundo fazendo essas contas. O que a gente sabe, Letícia, 60%, 70% das pessoas contagiadas, porque o Brasil serão menos de 50%. O que a gente sabe é o seguinte: quando você passa de 50%, o vírus já não consegue, porque para cada pessoa que já tem imunidade, quando ele pula para aquela pessoa, ele não multiplica mais. Então, a partir de 50%, você começa a diminuir abruptamente. Se isso vai ser 50, 55, 60, 65, 70, isto é, para nós, profundamente secundário, porque em saúde, 2 mais 2 pode ser 4. Para os engenheiros, para os matemáticos, para os jornalistas, querem sempre que 2 mais 2 dê 4. Para nós pode dar 3,5, 4,5. A gente sabe que cada organismo é um organismo, cada conjunto de população é um conjunto de população. Mas a partir de 50% das pessoas, você já vai diminuindo o ritmo naturalmente, vai desacelerando naturalmente. Então, a gente acredita que a gente pode chegar nisso a partir de 50%. Wanderson. Isso, eu estou aqui porque eu estou monitorando, o povo está me mandando sugestões Isso. aqui. Aí eu vou agradecer aqui a doutora Ana Nilce, o senhor conhece, lá do Mato Grosso do Sul. Ana Nilce. Trabalhei com Ana Nilce dos maiores enfrentamentos que fiz como secretário numa epidemia de leishmaniose de 2005, se não me engano, 2006. É o maior trabalho de controle de leishmaniose publicado até hoje, foi feito por Ana Nilce, aqui como funcionária desse ministério, um excelente profissional, e eu como secretário. E ela alertou um ponto importante, ministro, que é considerar como profissional de saúde os cuidadores de pessoas acamadas. Verdade, isso daí também foi falha é o que eu falo de falha de planejamento. O cuidador de idoso, ele é uma figura que veio sendo trabalhada de maneira formal e informal. Os idosos necessitam de alguém que dê um banho, que leve. Alguns fazem um curso, é um curso de pequeno, um curso de 30 horas, 60 horas. Outros fazem isso porque têm aptidão, sabem fazer, aprendem muito fácil. E nesse momento em que a gente tem muitos e muitos idosos que são cuidados por cuidadores de idosos, no caso dele ter algum mal-estar, alguma coisa, vai ser esse cuidador que vai levar até a unidade de saúde, que vai chamar, que vai acionar a família, é ele que vai dar o banho, é ele que tem que se proteger. Então, isto aconteceu com vários idosos lá no Rio de Janeiro, em relação ali, pessoal de Copacabana, que aguardava a chegada dos cuidadores, mas que vinham de barca, vinham de ônibus e não conseguiram chegar e tiveram muita dificuldade. Eu fiquei extremamente preocupado com isso. Obrigado, Ana Nilce, por ter colocado esse tema, que é muito importante. Então, que os secretários municipais coloquem os cuidadores de idosos nesse rol de pensamento dessas coisas. Por isso é que eu falo, planejamento para a tomada de decisões.
Isso, tem uma outra observação, uma correção, na verdade. Marcelo Ada, que é o coordenador de doenças transmitidas por vetores da minha equipe, chamou a atenção. A hidroxicloroquina, ela é indicada para o tratamento de artrite reumatoide e lúpus eritematoso e é a que é vendida em farmácias. A cloroquina, que é usada para tratamento da malária, ela não é vendida em farmácias. Isso. Tá? Então é só para um ajuste. A cloroquina é distribuída pelo Ministério da Saúde, produção nossa, da Fiocruz. Mas, enfim, eu acho que esse assunto já está esgotado. Aquelas pessoas que atacaram as farmácias e tiraram os medicamentos de quem precisa e pegaram um medicamento que eles não devem utilizar por pura pânico de achar que esse medicamento é isso, não é, cloroquina é outro, a gente usa de uma maneira para controlar, nós temos malária na região norte do país, existe malária na América do Sul, na América Central, nós abastecemos um pouco da África também, enfim, o Brasil tem o know-how necessário, não precisem sair correndo para comprar esse medicamento, que esse medicamento o Brasil pode ser até um colaborador para outros países. Um outro alerta aqui do Rodrigo Angerame, infectologista lá de Campinas. Aliás, aqui eu quero agradecer o Carlos Domini, que é um médico colaborador meu, que me manda e que foi o primeiro a me mandar sobre a cloroquina, e ele lá de uma cidade do interior da Bahia, um colega médico extremamente participativo. Muito obrigado. Você, lá no começo, foi o primeiro a me mandar aquele paper que saiu lá, se não me engano, não sei se foi na Coreia, se foi na Tailândia, foi um dos primeiros que eu li, que foi o Carlos Domini, quem me mandou diretamente para mim. Rodrigo pede um apelo para a gente pedir para que os profissionais de saúde assintomáticos não se afastem do trabalho. Isso é muito importante. Vamos lá. Foi dito aqui, se você tem um diagnóstico de coronavírus na sua família, você se reclui com toda a sua família. O profissional de saúde, por isso nós vamos reservar grande parte do teste rápido para ele. Eu testo rápido. Agora, nesse momento, precisa ter o bom senso, como nós estamos tendo aqui. Nós estamos trabalhando full time. Eu já entrei em contato com várias pessoas, mas eu estou fazendo como? Me cuidando ao máximo e vou me testar se eu tiver sintoma. E as pessoas aqui sabem, eu sou mais útil aqui, nesse momento, do que na minha casa, com toda a precaução que eu tenho que dar para a minha equipe. Então, o colega que estiver nessa situação, converse com a direção clínica. Assim que nós tivermos o teste rápido, eles serão disponibilizados para os hospitais para que eles possam fazer testagem rápida e saber como dividir a atenção desse profissional, porque ele não vai ser feito a ele uma recomendação absoluta, genérica, como fazemos. Nós não podemos parar 14 dias para aguardar a possibilidade de termos ou não termos. Por isso que os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, por isso é que somos essa classe de saúde que todos os dias a gente está vendo a população brasileira lhes aplaudir. Agora, os aplausos podem ter certeza, eles virão, mas a mão que nos afaga é a mesma que apedreja. Então, tenhamos todos a consciência da importância do nosso trabalho, da importância de estarmos preparados para o enfrentamento da pressão que virá sobre nós, funcionários, trabalhadores do segmento saúde. O tema agora é orçamento para o coronavírus. Só para terminar, porque eu acho que foi colocado também pelo Strauss, era uma pergunta sobre negócio de sextonista de medicina. O que eu disse hoje sobre sextonista? O curso de medicina é um curso de 7.400 horas. O sexto ano é o internato. Ele fica 3 meses em cada área: pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia. Esse em momentos normais. Os sextonistas graduam, termina-se o curso de medicina. Por exemplo, eu, quando me formei em julho. Eu era da turma do meio do ano. E tem a turma do fim do ano. A turma do fim do ano é a maioria, mas o meio do ano se gradua agora. Eles já fizeram 7.200, 7.300, eles estão agora naquela fase de apronto final,
muitos se preparando para a graduação, muitos se preparando para a formatura, para a festa, para dançar a valsa com os pais, e eles devem se formar em junho, julho. O que eu estou dizendo? Nós vamos trabalhar junto ao MEC para fazer a discussão apropriada, como nós não vamos ter, se você tiver numa situação dessa, nós não vamos querer aglutinar, a formatura vai ser jogada lá para frente. Então, se a gente faz, no momento que fizer a graduação, já se faz a inscrição no CRM, e vocês têm que estar todos muito atentos para que possam trabalhar junto com os residentes, juntos com os colegas, porque os médicos mais jovens, como a grande maioria só tem forma leve e atravessa essa virose com muita facilidade, eles sempre são utilizados, como a gente diz, na linha de frente. Coisa que a Itália não teve. A Itália entrou nessa luta com os médicos e enfermeiros já todos de muita idade. Então, se a gente entra com os médicos, e isso é parte da gestão de recursos humanos recomendada lá para os gestores colocarem nas suas planilhas. Você entra com os mais jovens, lógico que os mais experientes têm que estar juntos no CTI, nas áreas críticas, esses a gente não pode perder. Capacitá-los, porque se eles ficam ali dentro, se eles tiverem a gripe, tiverem que sair, eles voltam muito rápido e já voltam imunes. Então, vamos trabalhar com inteligência. Todo mundo já estudou todo o ciclo desta doença. Não tem nenhum sextonista no Brasil, que vai se formar daqui a um mês, que se estudou e passou na prova, se fez a prova, se o professor orientou, se estudou, ele sabe a fisiopatologia, ele sabe o tratamento, ele sabe muito bem conduzir um caso de pneumonia clínica. Para isso, o curso de medicina do Brasil é totalmente seguro. Se fosse uma coisa mais complexa, ainda vai lá. Mas para se fazer identificação desta morbidade, nós assim o faremos. Fernanda Mullaer, do SBT. Uma decisão do STF define a transferência de 1 bilhão do fundo da Lava Jato para o Ministério da Saúde. Esse valor é suficiente para combater o novo... Não, eu acho que não é questão de ser suficiente ou não ser suficiente, mas eu aqui agradeço ao Procurador-Geral da República por ter dado esse encaminhamento, agradeço aos ministros do STF por terem dado essa decisão. E vamos saber agora os critérios, né? Porque quando eles fazem condicionados. Vamos ver se, por exemplo, se isso daí, vamos supor, por uma hipótese, vamos estudar, mas vamos supor que sejam de empreiteiras, eu não sei se é o caso, mas nós podemos, usando esse dinheiro, poder fazer muitas estruturas, vamos conversar para ver as condicionantes, mas acho que é muito bom, sinaliza que o judiciário está muito atento, né? E eu acho que o momento da saúde pública é muito correto que eles assim o procedam. E aqui eu agradeço não só ao Supremo, ao Ministério Público Federal pela atuação, mas também agradeço ao juiz Sérgio Moro por toda a sua histórica combate à corrupção, que fez com que a Lava Jato, ainda hoje, esteja prestando serviço ao Brasil. Leandro Aislan, da Band News TV. O Supremo Tribunal Federal aprovou a alocação de 1,6... Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa. Fundo da Petrobras ou Lava Jato é a mesma coisa. Como vai ser usado o fundo? Vamos ver, porque não são fundos livres. Quando eles colocam, porque isso faz parte de uma pena. E esta pena deve vir agora no que é que estas pessoas podem fazer e como que eles prestarão conta de cada centavo do que eles aplicarem. Né? Será que vamos comprar kits? Então, quantos kits são? Será que vamos construir hospitais de campanha? Será que vamos transformar os estádios da Copa, que foram frutos de tanta... Né? Será que vamos fazer centros de atendimento? Vamos discutir, vamos ver quais são o mérito dessa decisão para que possamos
atestar que o dinheiro direcionado, que a saúde possa atestar que ele foi gasto nesse enfrentamento do coronavírus, seja com equipamento, seja com construção. Vamos ver, vamos saber. Esta semana é considerada decisiva. Acho que isso daí é a mesma coisa da Fernanda Mulaer. É a mesma pergunta social. Daquela outra que eu já respondi. É uma redundância da Fernanda Mulaer. Essa semana, com aquela coisa de JP Morgan. Eu acho o seguinte, as pessoas devem deixar de sair de casa até para ir ao mercado, por exemplo. Olha, gente, bom senso. Se você está numa cidade, não tem caso, sua cidade é tranquila. Sabe, é preferível você pensar o que vai ser ali na frente. Organize com os seus secretários. Quando eu falo que tem muita gente tomando decisão motivada por pânico, tem gente tomando decisão motivada por eleições, tem gente por política, tem gente motivada por sabe-se lá o quê. Eu peço para vocês, as motivações devem ser técnicas, científicas. A gente faz interrupção quando a gente percebe, por exemplo, uma cidade com a característica de São Paulo. São Paulo tem 22 milhões, a grande São Paulo. Rio de Janeiro, uma cidade de 8, com o grande Rio, um sistema de transporte muito superlotado diariamente, contato físico permanente, aglomerações constantes, pessoas diuturnamente, e uma cidade que pode fazer um grande volume de casos no mesmo lugar. E isto é uma situação. Lá no meu estado, tem lá minha pequenina, 2 Irmãos do Buriti, uma cidade de 8 mil pessoas, onde 5 mil moram nas fazendas, 3 mil e pouco moram na cidade, um distanciamento grande. Qual seria o sentido de você fazer com que as pessoas observem, tenham cuidado, cuidem dos idosos, foquem nos idosos? Às vezes fazem um movimento desse tamanho e esquecem de cuidar, por exemplo, a casa que está com o asilo dos idosos. Esquecem de saber, nesses números de São Paulo, muito dessa pressão que estão fazendo por São Paulo é porque tem um determinado plano de saúde que determinou que colocou para vender só para idosos o plano de saúde e fez um hospital só para idosos. E só atende idosos. Como contaminou dentro do hospital, ele agora está com um problema muito grande. Quando a gente tira isso do ponto da curva, que é um problema de uma cascata de casos que tem aqui dentro, a gente vai analisando com muito cuidado os números. Talvez São Paulo, se eles tivessem feito uma análise criteriosa, parece que nem notificar direito estavam notificando. Outra coisa que nós vamos deixar claro, hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, todos da saúde. Esta é uma doença de notificação compulsória, da qual não dar a informação o sujeita a penalidades. Então, por favor, além de ser responsável, não façam atraso na informação de casos suspeitos e de casos principalmente confirmados, onde nós precisamos dessas informações. A vigilância das cidades faz o trabalho de ir atrás e monitorar aquela família. Felipe Trigueiro, da Globo News. A Organização Mundial de Saúde afirmou que jovens também são vítimas do coronavírus e pede conscientização. Qual alerta o Ministério faz para esse grupo específico? Olha, um alerta que a gente faz para todos, só que eu tenho que dizer aos jovens que 90 e tantos % lá não temos casos de problemas com a população jovem. O que a Organização Mundial da Saúde já passou da hora dela falar é como é que é esta doença, qual é o comportamento clínico dela, o que é que ocorreu na China. Organização Mundial da Saúde. O que aconteceu em Pequim? Por que lá teve meia dúzia de casos? É outra doença. Então, quando ela vem para falar que jovens também têm, lógico, eu tenho jovens que têm leucemia, eu tenho jovens que têm imunidade baixa, eu tenho jovens que têm problemas de saúde,
que são comorbidades que favorecem. Eu tenho os diabéticos tipo 1, descompensados, insulino dependentes. Eu tenho a asma grave. Então, é lógico. Agora, colocar isso de uma maneira genérica, ela só serve para isso que vocês estão fazendo. Perguntar, olha, os jovens também estão? Os jovens estão bem. Deixem que os jovens vão ser aqueles que, ao construir o sistema imunológico, serão os jovens que vão proteger a coletividade, como sempre foi desde o início da humanidade. Desde o início que o homem ficou de pé nessa terra de meu Deus, que é assim que funciona, com maior ou menor grau. Hoje nós temos ciência, capacidade de saber que vírus que é, identificar o DNA, procurar a vacina, procurar o remédio. Nós já passamos por isso inúmeras outras vezes e vamos passar por essa também. Eu acho que é calma, aposta na ciência, aproveita quando a cidade tiver que paralisar, analise direitinho o prefeito para que não tenha consequências. Outro dia eu estava vendo lá, eu estava lendo, eu pouco conheço, mas se fechar todos os bancos, como é que as pessoas que não têm senha bancária, cartão de cheque, essas coisas, elas precisam do dinheiro, então precisa dar as válvulas do que é essencial. As pessoas precisam saber quais são as regras de comportamento e como que elas podem se movimentar. Que é a pergunta da Letícia, quais as próximas ações do governo para esse período considerado crítico? Todos os períodos terão as suas características, acho que eu já falei isso várias vezes. O que ocorre no Ceará é diferente do que ocorre na Paraíba, o que ocorre no Maranhão é diferente do Tocantins, o que ocorre no Rio de Janeiro é diferente do Espírito Santo. Cada caso é um caso. O que nós estamos aqui para ajudar é oferecer para os prefeitos e governadores todo o amparo técnico que eles precisem, para que eles não tomem medidas que logo em seguida ele tenha que relativizar e ele mesmo pode estar banalizando um instrumento super importante que é a hora que a gente vai pedir para a população, recolhe, pode sair, volta. Isso nós vamos precisar fazer isso de uma maneira muito sincronizada e muito correta. Felipe Frazão, do Estadão, sobre a merenda, disse que mães devem buscar a merenda na escola. Não, eu acho que o que o Ministério avalia é arriscado, causa aglomeração, possibilidade de contaminação, defendem dar mais dinheiro. Essas são políticas que a gente coloca, são políticas dos outros ministérios. Eu acho que muita criança nesse Brasil vai para a escola por causa da merenda escolar. E se nós temos uma quantidade grande de recursos para merenda, se suspendemos as aulas, às vezes essa criança pode ser aquela que traz o alimento para casa. Porque é muito fácil, e eu chamo uma atenção, que é o início dessa virose, desse coronavírus, ele entra no Brasil pela classe mais rica. E isso é uma coisa que deve se prestar muita atenção, porque sempre a classe mais pobre era quem tinha doença que transmitia para os ricos. Agora foi o contrário, são os ricos que estão trazendo a doença para dentro da sociedade, porque foram para estações de Alpes, etc., sem culpa nenhuma. Mas o início da doença é com as pessoas mais bem nutridas, com as casas mais estruturadas. E depois nós teremos dias em que as pessoas que têm mais necessidade passarão por mais dificuldade. Essas pessoas precisam melhorar a sua alimentação, melhorar o seu recurso proteico. O ministro Onyx Lorenzoni está preparando um reforço de proteína com leite em pó, com barras de cereal, estão estudando com os nutrólogos, uma coisa que seja leve, fácil, para que eles possam se alimentar, se proteger. Essa iniciativa do ministro Abraham acho louvável, precisa organizar agora, mas é louvável se ele assim o proceder, porque melhorando a alimentação, a pessoa podendo comer uma fruta, podendo comer uma verdura, é muito importante. Ventilar a casa, e isso é uma outra coisa, ficar em casa não significa trancar portas e janelas, tem que entrar ar, tem que limpar a casa e deixar o ar circular, as pessoas manterem distância uma da outra, para não fazer gotículas.
Circula, Ana, eu não aguento mais essas redes sociais, que é a pergunta do Otávio Augusto, do Metrópolis, eu vou pulá-la. Sobre hábitos no isolamento, pessoas tirem os sapatos para entrar em casa, uma medida de asepsia. Acho que tudo que pode ajudar, ajuda. Não tem uma resposta sobre o sapato, isso tem, Wanderson? Bom, ministro, é um hábito. Eu lá em casa, quando eu chego, mas é bom senso, né? Porta. É bom senso. Bom senso. Os países europeus fazem muito isso. Eu sempre fiz isso porque eu e minha mulher éramos médicos e meus filhos engatinhavam e a gente trabalhava em CTI e bloco cirúrgico com doente infectado. Agora, acho que é bom senso, né? Bom senso. Amanhã começa a restrição para vindas estrangeiros de voos internacionais. Serão testados? Como o Ministério se prepara? Isso é a Anvisa quem cuida. Eu acho que agora o Brasil já tem transmissão sustentada aqui dentro. Nós precisamos ver até que ponto isso daí, com a diminuição de trânsito mundial, até que ponto isso daí tem eficácia. Nós vamos ver como vai sustentar aqui dentro. Contratação de médicos, mencionou a necessidade de médicos com urgência para a demanda, teremos na próxima semana. Não é na próxima semana, não tem nada a ver com a próxima semana. Eu já falei para vocês, nós vamos atravessar isso, nós vamos começar a subir o número de casos. Nós estamos no pé da montanha, do pico, como eu falo. Nós vamos iniciar a subida, depois nós vamos atingir o platô e depois nós vamos cair. Quanto tempo isso vai ocorrer depende muito de como a gente vai se comportar. Se ela vai ser mais rápido e o sistema de saúde vai ter mais dificuldade para absorver, ou se ela vai ser mais lenta. Não, volta lá que ele está perguntando o que ele quer. Mas o contrato de inúmeros profissionais do programa Mais Médicos já atuam há 3 anos de saúde da família e está em fase de encerramento. E por isso nós fizemos a chamada e estamos renovando. Por que não renovar e fazer o revalida com eles? Não, revalida não tem nada a ver. Eles estão dentro do programa, são médicos brasileiros com CRM e aqueles cubanos que permaneceram no Brasil, que o Congresso Nacional determinou que eles podem atuar por 2 anos, eles podem atuar por 2 anos. Já os médicos, principalmente, foi um apelo feito, um pedido feito pela Bolívia e pelo Paraguai, que tem muitos jovens brasileiros que se formaram médicos lá e estudaram e conhecem o sistema de saúde boliviano, paraguaio, é até por uma questão humanitária que eles possam ajudar os nossos irmãos bolivianos e paraguaios. Seria de uma falta de cortesia. Médicos formados lá num país que é um país tão carente, formam com uma qualidade muito boa para o padrão de saúde deles, que eles então façam essa missão humanitária de atender os irmãos bolivianos e paraguaios, já que vocês já estão legitimados para tal na Bolívia e no Paraguai. Marcelo Correia. Já falei sobre essa questão de formatura, é para os meninos que vão formar no meio do ano, é só burocrático, eles já fizeram 99,9% do curso de medicina. Agora eles estão só naquela fase de fazer a aula da saudade, fazer o último terço ali das provas de avaliação final, eles já estão, é só uma questão de burocracia. E muitos deles já têm a carga horária suficiente, mas isso, eu volto a dizer, é uma sugestão que eu fiz, não é da competência do Ministério da Saúde, é do Ministério da Educação. A equipe do ministro Abraham está fazendo todas as análises. Mas é pergunta que não acaba mais, hein? Ministro, nós estamos 40 perguntas. Não, mas então eu não vou ficar 40 aqui. Eu já estou com dor no pescoço, dor nas costas. Eu vim aqui só por causa daquele cara da fake news que colocou lá meu nome. Volto a repetir, não gravo áudio para ninguém, nem sei gravar, não mando áudio nem para minha mulher, nem para ninguém, nunca mandei. A minha voz é essa que está aqui, compara lá com áudio, sei lá quem que é o cidadão. Não achei parecida com a minha voz, a minha mãe também não achou, entendeu? Minha filha também não achou, mas quando todo mundo falou, o que você falou? Eu falei, eu não falei nada, o que é que está acontecendo? Então eu tive que vir aqui, eu já estava meio com torcicolo do lado de cá, que eu tinha dormido num sofá meio torto, então hoje eu falei, vou dormir de tarde, mas aí quando eu vi essa história de fake news, isso me irrita tanto, que eu falei, não, eu vou até lá, eu vou colocar, por favor, gente, não acredite nessas coisas, uma voz anônima dando uma notícia do fim do mundo. Essa pessoa provavelmente faz isso para saber o quanto de pânico. Isso é uma pessoa má, isso é uma pessoa doente.
Isso é uma pessoa que não sabe o quanto que ela maltrata um outro que está ali na frente. Então, para você que fez isso, dizendo que era eu vou colocar você nas minhas orações, para que você possa ter, se não, já que você é anônimo, que você possa ter o perdão dos céus no dia que você lá chegar, porque eu acho isso uma falta muito grave para com os seres humanos. Eu acho que a maioria das perguntas dos temas agora se sucedem. Se você quiser passar rápido para eu saber, porque aqui é hidroxicloroquina, teste rápido, o Wanderson já falou. Revelar que revelar o quê? Quem é o fornecedor dos testes rápidos que vão ser adquiridos em 10 milhões de unidades? São testes validados internacionalmente, por quem de direito. Enfim, está na apresentação também do Wanderson. E outra coisa, nós não temos receio nenhum de fazer a compra. Nós estamos trabalhando com o TCU, nós estamos trabalhando com o Ministério Público Federal, estamos trabalhando com o Supremo Tribunal Federal, monitorando e pedindo autorização para tomadas de decisões que sejam à margem da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Nós estamos em emergência, esse tipo de pergunta ela é dúbia. Isso também é parte da doença, porque faz com que os técnicos do Ministério da Saúde, que têm que assinar, hesitem em assinar. Tem medo de ali na frente falarem, comprou o teste por 1 centavo ou por 10 centavos a mais ou a menos. Engenheiros de obra pronta são aqueles que depois que a obra está pronta, vão lá botar defeito. Então, aqueles que quiserem pôr defeito, sentem aqui, são feitos com a maior tranquilidade, são feitos nessa sala, tomadas de decisão todos os dias, das 8 às 9h30 da manhã, com a presença de órgãos de controle. O ministro Wagner do Rosário tem acompanhado os gastos e está aberto, tudo que a gente gastar está no portal de transparência. Acredito que podemos gastar a mais ou a menos, de acordo com as decisões que teremos que tomar. Podemos cometer erros? Podemos. Mas nós vamos mirar no acerto. Não dá para cobrar agora, como faz a Rede Globo, o que é se o teste, de quem é o teste. Eu espero, não sei de quem que é, volta lá. Rafael Garcia, não, é do jornal O Globo. Então, Rafael, você está convidado a vir aqui e fica fazendo a fiscalização online. E quando falar que vai comprar, você assina do lado, como eu estou assinando tudo que tem aqui dentro hoje. Está tudo no meu CPF. Então, se tiver julgamento para fazer, vai ser no meu. Então, eu espero que, quando terminar, você seja parte das testemunhas, seja de acusação ou de defesa, mas participe. Ok? Está tudo no portal de transparência. Felipe Frazão, de onde virão os testes e como teremos tantos, se no mundo aparentemente ninguém faz tantos? Poderiam confirmar no que prazo teremos 5 milhões? O Wanderson já explicou. Os testes estão começando, os testes rápidos estão começando agora a surgir. Eles são comuns de existirem, existem vários. Alguns são feitos em bancada, como a gente chama. Quando a gente vai atrás, o cara fala, quantos que você consegue produzir? O cara fala, 1000. Adianta? Então, agora, somente quem consegue dar escala. Escala. Aonde que estão esses produtores? China. O mundo inteiro está tentando comprar. Como que nós conseguimos fazer para poder ter o contato com eles? Nós pedimos ajuda e fomos ajudados pela Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce está fazendo. Nós ainda teremos que ver a logística. Não é caro o kit. Caro é como tirar ele de lá e colocar ele aqui. Qual é o peso, qual é a tonelagem, o tipo de avião. Talvez eu peça ajuda para as companhias aéreas nossas, brasileiras, que estão com aviões no solo, parados, aviões de carga. Isso vai ser decidido lá no outro gabinete, que é o gabinete de logística, com o general Braga Neto, com o ministro da Casa Civil, com todos os envolvidos, para que a gente faça, coloque e use. Daqui a pouco vai ter tanta produção que talvez o que a gente esteja comprando hoje pode até vir com o preço mais alto. Pode ser que daqui a um mês tenha sobra de kits no mercado. Aí os mesmos que estão falando, que bom que veio, vão falar, por que compraram? Então, muita atenção, acompanhem, monitorem, mas o que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer, utilizando tanto o esforço da iniciativa privada. Você acha que para produzir os ventiladores, os respiradores,
A gente está pedindo força para a iniciativa privada. Máscara, nós definimos um tecido que é similar ao TNT, que é um polímero, que o secretário Gabardo está estudando, a Anvisa está estudando. Nós já estamos fazendo teste. Se ela tiver o mesmo padrão que a gente quer, nós não vamos usar máscara de pano para fazer limpeza. Nós vamos usar descartável também, barreira mecânica. Vamos ver se funciona. Se funcionar, o Brasil vai produzir, porque nós somos os maiores produtores mundiais desse tipo de tecido. A gente abastece nosso mercado inteiro e ainda ajuda os países aqui, porque o Brasil, antes de tudo, será as soluções que nós tivermos, se Deus quiser, serão de larga escala e a gente vai poder ajudar outros países também. Essa semana eu passei um drama. A Itália tinha comprado máscaras aqui no Brasil. Eram 2 milhões de máscaras. Eles estão literalmente sem máscaras. Sem médicos, sem enfermeiros, morrendo, se contaminando por falta de EPI. Eles tinham comprado. Nós tínhamos fechado. Autorizaram ou não autorizaram o embarque? Consultei o governo, o presidente Bolsonaro. Antes de mais nada, somos cristãos. Nós não dormiríamos com a consciência no lugar. Já tinham comprado, tinham pago, contavam com ela. É o suficiente para abastecê-los por um dia. Por mais que seja duro, nós autorizamos. Nós autorizamos. Porque é o que nós temos que fazer. Foi assim que nós fomos ensinados, fomos educados, fomos criados. Então, é assim que nós vamos proceder também nesse quesito. A Letícia Casado, do Times. Por que mudar de estratégia usando testar 10 milhões? Não mudamos de estratégia, não. Nós tínhamos um cenário. A China tinha mostrado para nós uma doença que acontecia num lugar que você identificava. Nós tínhamos todos os nossos laboratórios estaduais para identificar e fazer o bloqueio. Essa era a doença que a Organização Mundial de Saúde nos mostrou. E que, quando fizéssemos o bloqueio, as outras cidades também acalmam, já que um país de 1,5 bilhão de pessoas foi assim que se deu. Então, você arma a sua estratégia em função da informação que você tem. Somente quando chega no mundo livre, que as informações começam a ser aos borbotões, que vocês têm acesso no New York Times a todas as informações do que está acontecendo em Nova York, onde é a sede do jornal americano, onde vocês sabem o que está acontecendo na Califórnia, e onde vocês sabem que os kits, os Estados Unidos não os tinham, e que a Europa saiu comprando, os Estados Unidos saiu comprando, o mundo inteiro saiu comprando, né? E que o Brasil precisou também comprar, porque teve que refazer a sua estratégia em função de agora ver qual é a história natural da doença. A história natural da doença, quando aparece, parece que nos mostraram apenas uma pequena parte. Nós não sabemos o que aconteceu no mês de dezembro na China. O que aconteceu em novembro, em outubro e em setembro. Se as pessoas estavam tocando as suas vidas normalmente, se as pessoas estavam indo e vindo normalmente, se as pessoas estavam viajando para o exterior e voltando, se eles se movimentaram pesadamente no Ano Novo, lá no grande feriado de fim de ano, e viajaram para todas as cidades, numa proximidade absoluta, já que é um dos países mais populosos da Terra. Nos parece que o que nos mostraram é bem diferente do que nós estamos vendo acontecer aí nos seus estados norte-americanos. E nós estamos observando isso no mundo ocidental. Ou temos um organismo que se comporta bem diferente, ou é um vírus bem diferente, ou é uma história que será narrada pela nossa ciência ocidental, que é essa que a gente está achando que é a mais possível de estar ocorrendo. Ministro, esclarecendo, talvez tenha ficado confuso na minha fala. Nós temos duas estratégias. Uma é o teste rápido, que é para vigilância, é um teste para vigilância. Então, esse teste vai ser focado em profissionais de saúde, profissionais das linhas de frente, para que a gente não perca esta força de trabalho que está trabalhando. E eu até chamo a atenção aqui também,
que os profissionais sigam as orientações das comissões de controle de infecção hospitalar, as orientações da vigilância sanitária, que é muito importante. Além disso, os postos volantes, eu vou parar de chamar de drive-thru, que é um anglicismo. Eu detesto esse nome, viu, Wander? Você começou a colocar. Me lembra aquelas comidas enlatadas. É o anglicismo. Então, é o posto de coleta volante. A pessoa pode ir a pé, de bicicleta, pode ir de carro. Então, nós estamos trabalhando. Mas, para isto funcionar, nós temos que adquirir aquelas máquinas que nós apresentamos aqui e temos que colocar escala de produção. E o teste é igual na Coreia. A pessoa vai passar a pé, de carro, de bicicleta, vai coletar a amostra e no aplicativo receberá o resultado no dia seguinte. Esta foi a estratégia que a Coreia utilizou. Nós vamos acompanhar, porque isso daqui... Eu nunca gosto de anunciar nada que eu não tenha na minha mão. Então, o Wanderson anunciou a máquina que está chegando com kit. Esse é o nosso desejo. Eu espero que a gente consiga operacionalizar, né? Se a gente tiver, vai ser mais uma arma. E se a gente não tiver, o que vai acontecer? Nada diferente. Nós continuamos fazendo os nossos testes através da Fiocruz, nós temos a capacidade nossa de produção, estamos colocando 2.300.000 testes de PCR-RT à disposição de todos os estados têm os laboratórios centrais capacitados e com máquinas para fazer. Nossa estratégia inicial era, vamos fazer dos casos hospitalares, porque quando tivermos a transmissão sustentada, não precisamos mais. Essa era a nossa estratégia por conta da doença que nos apresentaram. Agora nós estamos vendo que o quê? Pode ser necessário fazer um teste rápido para os nossos, principalmente para o nosso pessoal de saúde, que não pode parar. Para algumas situações em que a gente vê que está no início da espiral e que dá tempo de fazer o teste rápido e mandar fazer a trava, e vamos fazer o máximo possível para dar capilaridade ao nosso sistema. Nós estamos trabalhando diuturnamente, o Ministério da Saúde está aberto aos sábados, domingos, feriados, aqui não tem ninguém esperando as coisas acontecer. Estamos em diálogo permanente, hoje o diálogo com os prefeitos de capitais foi mediado pelo presidente Bolsonaro, é ele quem está no comando de toda essa logística de conversar com os entes federativos, assim como estamos conversando permanentemente com os governadores. Vamos construir um pacto dentro do SUS, que é o pacto de cidadania nosso mais intenso, que já tem esferas, que sabe como fazer, tem contas, tem comissão intergestores bipartite, tripartite. Eu tenho aqui a presença do Conselho de Secretários Estaduais, secretários municipais, a gente consegue dialogar. Agora, precisamos de muitos outros órgãos e é muito mais ampliado, e isso precisa de todos, precisa dos secretários de Fazenda, dos secretários de Transporte, do pessoal da logística. Nós da saúde não somos irresponsáveis de falar pare tudo. Nós sabemos a responsabilidade social que está por trás, sabemos que temos problemas históricos de habitação e, por isso, pagaremos um preço por termos tolerado favelas, construções. Depois desse episódio, acho que isso vai ser um dos pontos de discussão desse país, como nós vamos resolver o grave problema de saneamento básico, de tuberculose, de hanseníase, que a gente precisa, já está mais do que na hora de saneamento básico, da gente fazer uma reestruturação da dinâmica urbana, porque quando temos problemas de saúde, esses problemas que são condicionantes sociais de saúde, eles afloram e agravam qualquer problema de saúde. Por isso, esclarecendo aqui mais uma situação de temporalidade. Numa epidemia, ela não é uma linha, ela é uma montanha-russa. A gente tem momentos diversos, em diversos momentos. E, às vezes, alguma medida que nós temos uma clareza, um conhecimento preliminar no início, nós mudamos ao longo do tempo. Desta maneira, é importante alertar
que temos até agora o isolamento, ele é recomendado neste momento. Exatamente. Inclusive, o doutor Drauzio Varela chama atenção, circulou um vídeo dele, que não é atual, é um vídeo antigo, e ele pede para que as pessoas fiquem em isolamento também. Então, pedimos a todos, reforcem as medidas de isolamento que a Secretaria de Saúde do município, do Estado, do Ministério está pedindo. Sigam as orientações das autoridades de saúde, acessem o site do Ministério, www.saude.gov.br/coronavírus, para se informar. Lá tem informações atualizadas todos os dias e estamos buscando esclarecer a população, porque a informação em emergência, ela é tão perecível quanto um queijo fora da geladeira. Ela perde o tempo é muito curto. Então, por favor, fiquem atualizados, acessem o site do Ministério da Saúde. Isso aí, eu acho que está tudo bem encaminhado. Amanhã começamos a campanha de vacinação da gripe, que eu acho que vai ser super importante, a gente diminui a influenza. Acho que os reforços alimentares que vêm aí, super importante, vai construir um bom caminho. Acho que outras discussões dos outros setores já começam a ganhar um foco para todo mundo se unir em torno dessa pauta. Acho que esses diálogos eles serão cada vez menos necessários da minha parte. Essas mensagens já estão muito claras. Eu hoje vim aqui por conta dessa construção de fake news com a minha pseudo-voz, não faço, não tenho essa utilidade, senão hoje eu estaria aqui só com o Wanderson e o Gabardo. O número de casos continua dentro do que a gente sabe que é esperado, a gente sabe, o nosso balanço vai ser do primeiro mês, no dia 26 de março, aí a gente vai ver como que a gente havia previsto, como que ela ocorreu. Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente e naturalmente nós vamos passando dia após dia, semana após semana, até que tudo volte à normalidade e a gente possa seguir a nossa vida naturalmente. Então, acho que hoje já respondi bastante, já deu uma hora de entrevista, acho que está para lá de explicado tudo que poderia ter causado algum tipo de informação que estavam me perguntando os perguntantes. Não, acho que agora está encerrado. Não, só para organizar as perguntas. A partir da próxima... Não, depois o Strauss faz isso, acho que hoje a gente já concluiu, está encerrado, e nas próximas o Strauss faz uma leitura, porque é demais de pergunta. A gente fala, começa, daqui a pouco falam que tem 10, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 70, daqui a pouco tem 100. Então, cadastra antes da reunião, para que eles possam também estudar um pouco, parar de fazer perguntas sobre fake news, perguntas para eles melhorarem dentro das redações, para conversarem entre si, para que as perguntas não fiquem redundantes, muito repetitivas como estavam. Então, vamos lá, semana que começa, vamos começar a vacina e vai dar tudo certo, estamos juntos, vamos lá. Você acompanhou ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde sobre a atualização do coronavírus. O Brasil registra 1.546 casos da doença e 25 mortes. São Paulo continua liderando o ranking dos estados com 631 casos confirmados e 22 mortes. O estado do Rio de Janeiro tem 186 casos e 3 mortes confirmadas. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Brasil.